Sabadão das compras. Vamos lá, 10h05. Bom dia para você. Recebendo hoje presença espetacular do jovem doutor Rodrigo Salmoria Arruda, ortopedista. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Doutor Rodrigo é lagiano. Sim, sou natural de Lages e agora residindo aqui em Turvo. Tá em Turvo já há alguns meses, né, Rodrigo? Isso, morando há 4 meses já na cidade de Turvo. Há 4 meses já? 4 meses, me adaptando e gostando bastante da cidade. A cidade é gostosa. Lages é grande, né? Sim, uma cidade maior. É bem maior, né? Aqui é uma cidade menor, mas a gente vê em questão de segurança, tudo é outro nível de cidade. Com certeza. E a população também é muito hospitaleira aqui, gostando bastante da cidade. Geralmente as pessoas que vêm de cidade grande falam a mesma coisa que você. E lá a temperatura também é bem mais baixa. Um pouquinho mais frio. Um pouquinho mais... Tá, Rodrigo, com relação ao frio, esse nosso frio aqui é parecido com o frio lagiano ou não? Não, lá é um pouquinho mais frio mais intenso, apesar de que ser no pé da serra aqui, mas lá em cima a temperatura é mais baixa e o frio também, a sensação parece um pouco mais fria ainda. Tá, então para quem vem de lá, com essa nossa temperatura baixa aqui, se sente à vontade? Um pouco mais acostumado com o frio, não sente tanto frio assim. Tá certo. E com relação ao calor, com relação ao verão, é igual aqui ou é mais ameno? Não, aqui é um pouco mais quente, apesar que lá também no verão é bem quente, mas aqui a temperatura no verão a gente demora um pouco a se acostumar. Tá certo. Rodrigo Salmoria é italiano, né? Isso, italiano. Então tu aqui em Turvo te sentes em casa. Aqui a população... Com certeza. Mas a cultura italiana aqui é até mais forte, assim. Tem alguns metidos a português batista, mas tudo bem. Estamos aqui há muito tempo, já estamos acostumados com os nossos queridos italianos. Outra coisa, Rodrigo, por que ortopedia? Foi uma área que eu sempre gostei na medicina. Antes de fazer faculdade de medicina, fiz um pouco de fisioterapia, que também envolve muita parte ortopédica, e já entrei na faculdade voltado para ortopedia. Então, toda a minha faculdade eu já fiz cursos, tudo voltado sempre para ortopedia. Desde que eu entrei, quis ortopedia. Depois que eu me formei, fui fazer uma especialização em ortopedia, era que eu sou apaixonado em ortopedia. Puxa, e faz tempo que estás atuando já, Rodrigo? Sim, já estou na ortopedia há 3 anos e agora vim para a região, fazendo 4 meses aqui na região. Tá certo. Lesões no joelho, principalmente a gente quando fica coroa, tipo eu, assim, se não se cuidar, né, sofre aquelas lesões e tal no joelho, todo cuidado é pouco, ainda muitas vezes a gente se dá uma de metido, né, quer subir escada, subir lá no telhado e tal, enfim. Com relação a menisco, o que é uma lesão de menisco, doutor Rodrigo? Então, os meniscos são uma espécie de uma almofadinha que a gente tem dentro do joelho. A gente tem 2 meniscos em cada joelho e ele serve como uma proteção do nosso joelho, principalmente contra o impacto. E acontece que algumas vezes a gente tem alguma torção, algum evento que machuca o joelho e acaba rompendo esse menisco. E aí que o paciente começa a sentir dor e onde começa a incomodar mais, pode até sentir um bloqueio no joelho, tentar movimentar e o joelho não conseguir movimentar direito devido a essa lesão do menisco. Ela é muito comum em pacientes jovens, que práticas esportivas, mas também acontece bastante já nos pacientes idosos, assim, porque começa a desgastar um pouco o menisco, ele fica um pouco mais degenerado e acaba lesando esses meniscos. Certo. E sintomas? Quais os sintomas de um rompimento de menisco? No primeiro momento, quando o paciente rompe o menisco, ele sente uma dor forte, começa a sentir um edema, um inchaço no joelho devido ao extravasamento de líquidos e sangue ali. E depois, no quadro mais crônico, o que fica geralmente é a dor mesmo e uma sensação de bloqueio, de impedir um pouco de movimentação do joelho. Sim. E o médico? Quando o médico suspeita de um rompimento de menisco? A gente tem alguns testes específicos que a gente faz no joelho, quando a gente vai movimentando, a gente faz a flexão e torcendo o joelho, virando o joelho do paciente, e a gente sente um estralido assim no joelho quando a gente movimenta e o paciente refere dor. Esses são os principais testes que a gente faz. Quando o paciente se agacha também, tenta andar agachado, assim, ele refere dor. E a gente tem alguns exames também que a gente pode fazer. O principal exame para a gente ver uma lesão no menisco é uma ressonância do joelho, que seria o exame mais completo, para a gente ver o estado que está esse menisco. Puxa vida, e com relação ao tratamento, como é que é feito? Como é que é tratado essa lesão? O tratamento ele depende muito do tipo de lesão. Não são todas as lesões de menisco que
que precisam de cirurgia. Muitas dessas lesões dá para a gente tratar com fisioterapia, com algumas infiltrações, a gente pode injetar corticoide, ácido hialurônico, e se o paciente não sentir muita dor e desconforto, e ele conseguir conviver bem com essa dor, dá para a gente tratar sem cirurgias. Mas nos casos que o paciente refere muito a dor e não tem uma melhora com tratamento conservador, a gente tem que optar por uma cirurgia. A cirurgia hoje do menisco ela mudou muito. Antigamente a gente fazia ela inteira aberta e machucava bastante o joelho. E hoje em dia a gente faz cirurgia por vídeo, que machuca, agride menos o joelho, a gente faz uma lesão menor, a gente consegue preservar uma parte que está íntegra do menisco. Isso auxilia bastante até na recuperação, com uma recuperação bem mais rápida. Evoluiu, então? Evoluiu bastante nos últimos anos a cirurgia. Tá certo. E o tratamento inicial baseia-se em quantas medidas? As medidas, a gente tem algumas medidas que a gente vai tomar para o joelho no paciente, na hora que o paciente tem o trauma. O paciente pode colocar gelo para auxiliar a diminuição do edema. Faz bem? Faz bem colocar gelo na hora do trauma, que machuca o joelho. Deixar a perna um pouco elevada para diminuir esse edema também. O paciente ficar imobilizado também nos primeiros dias e fazer uma compressão com um enfaixamento no joelho ajuda bastante, principalmente no alívio da dor do paciente no quadro agudo. Dr. Rodrigo Salmoria Arruda, ortopedista conosco. Artroscopia, o que é isso? Isso, a artroscopia é a cirurgia por vídeo, que é a técnica nova que a gente faz no joelho, que a gente faz 2 cortezinhos pequenos, são 2 pontinhos, um de cada lado do joelho, e lá a gente tem material específico que a gente trabalha e faz essa recuperação do menisco, que tem uma agressão muito menor do que a gente fazer a cirurgia aberta. Então, hoje em dia, o padrão ouro, o melhor tratamento cirúrgico para as lesões do joelho é a artroscopia. Na artroscopia, a gente também vai ver outras lesões, a gente consegue enxergar o joelho por dentro, a gente vê como que está a cartilagem do joelho, a gente vê os ligamentos, o ligamento cruzado anterior também, a gente consegue testar ele de uma forma bem fidedigna, vendo bem exatamente como que está o joelho do paciente. Tudo ficou bem menos agressivo, né? Isso, bem menos agressivo. A recuperação antigamente que era muito maior. Hoje em dia um paciente que faz uma artroscopia, uma cirurgia de vídeo, um atleta, em 30 dias, 45 dias já está pronto para voltar às atividades esportivas, assim. Puxa, então, é salutar mesmo, né? Sim, é. Com certeza. E com relação a ligamento, o que é ligamento cruzado anterior do joelho? Isso. O ligamento cruzado anterior é o principal estabilizador do joelho. Ele é uma faixa que segura para que ele vai dar estabilidade ao joelho. Ele impede que o joelho vá para frente e o paciente tenha a sensação de falseio. A principal função dele é garantir essa estabilidade do joelho e essa translação da tíbia em relação ao fêmur, que seriam os 2 ossos do joelho. E com relação aos sintomas, quais os sintomas de rompimento do ligamento do joelho? Isso. Os principais sintomas da ruptura do ligamento é a sensação de falseio. Quando o paciente pisa, ele tem a sensação de que perde a perna e o joelho fica falseando. E de repente... acaba caindo até pela lesão do ligamento. E é muito comum a associação da ruptura do ligamento cruzado anterior com o menisco. Então, muitos pacientes acabam rompendo o ligamento cruzado e também tem a ruptura de menisco. E com relação à função, doutor, qual a função do ligamento cruzado do joelho? Isso, a função que ele garante essa estabilidade do joelho, essa translação da tíbia sobre o fêmur. Ele vai segurar, como uma faixa bem firme ali, ele impede que esse osso escorregue à frente e o paciente perca o equilíbrio e possa acabar até caindo. Puxa vida! E o que ocorre quando o ligamento cruzado anterior, o LCA, se lesiona com o menisco? Isso, essa é uma lesão bem comum. Geralmente, quando ele tem essa lesão associada com o menisco, o paciente começa a referir dor também. Porque a lesão do ligamento cruzado, muitos pacientes têm só o cruzado anterior, não referem dor. Mas quando eles têm a lesão com o menisco associado, ele começa a referir um pouquinho mais de dor no joelho. Certo. E com relação ao tempo, quanto tempo dura uma cirurgia de ligamento cruzado anterior? Isso, o tempo de cirurgia que ela vai durar em torno de 40 minutos, uma hora e meia, uma cirurgia relativamente tranquila para se fazer. Só a recuperação dela é um pouco mais lenta do que uma cirurgia de menisco, porque geralmente a gente coloca parafusos para prender esse ligamento quando a gente reconstrói ali, e a gente tem um tempo um pouco maior de reabilitação do joelho. Certo. E com relação ao tempo de recuperação após a cirurgia do ligamento cruzado anterior, LCA? Isso. O tempo total de recuperação, ela vai em torno de 6 a 9 meses para os pacientes voltarem a fazer todas as atividades como normal, futebol, todas as atividades esportivas, seriam esse tempo de 6 a 9 semanas. Então, mas nesse tempo aí tem que ter um certo cuidado. Isso, tem que ter bastante cuidado. Nos primeiros dias, o paciente anda de muleta, não solta totalmente o peso.
E é muito importante ele fazer uma reabilitação adequada, uma fisioterapia bem feita para o joelho também. Principalmente se ele for pesadinho. Se for pesadinho, complica um pouquinho mais. E o pós-operatório do ligamento cruzado anterior, doutor? O pós-operatório, nos primeiros dias, como eu estava falando, ele anda de muletas. Sim. Já com 15 dias já começa a fazer uma fisioterapia para movimentar o joelho. O paciente não fica todo esse tempo com o joelho parado, então ele tem que movimentar um pouco para o joelho não ficar rígido, não ficar duro. Certo, e a lesão do ligamento cruzado anterior, LCA, precisa sempre operar? Então, os pacientes de uma idade um pouco mais avançada, que não usam tanto o joelho, dá para a gente tentar um tratamento conservador. Tem as lesões parciais também que a gente pode optar pelo tratamento conservador, que seria um fortalecimento da musculatura da coxa. E em alguns casos tem um bom resultado sem cirurgia. Mas no paciente jovem, que utiliza muito, que força muito o joelho, o melhor tratamento é a cirurgia. Pois é, a figura principal hoje é o joelho. O que é a artrose do joelho, doutor Rodrigo? A artrose do joelho é um desgaste que acontece na cartilagem do joelho. A gente tem 3 ossos que compõem, como eu falei, que era o fêmur, a tíbia e a patela. São esses 3 ossos e ele tem que estar em harmonia. Quando acontece um desgaste nessa cartilagem, a gente começa a chamar de artrose do joelho. Isso geralmente começa a acontecer a partir de 60 anos. Os pacientes já começam a ter um desgaste que é natural do joelho. Alguns pacientes começam a ter um pouco antes e tem um desgaste mais avançado dessa cartilagem. E o que é que causa essa artrose do joelho, doutor? São algumas causas, assim. Um fator que é muito importante, o excesso de peso prejudica bastante o joelho, favorece ter um aparecimento dessa artrose precoce. Uma lesões de menisco e de ligamentos também pode favorecer o aparecimento da artrose. E alguns traumas, por exemplo, quem tem fraturas na altura do joelho também tem uma chance bem maior de desenvolver uma artrose no futuro. E os sintomas? Os sintomas. O principal sintoma que o paciente começa a relatar no começo seria a dor. A dor é o sintoma mais precoce e com o passar do tempo, que ela é uma doença que a tendência dela é evoluir. O paciente começa a perder um pouco de mobilidade dos joelhos. Em casos mais avançados, começa a ter uma deformidade. O joelho começa a ficar um pouco mais torto. Certo. Doutor, progressiva limitação da mobilidade articular, o que é isso? Isso, é quando o paciente começa a avançar no quadro de artrose, ele perde um pouco essa mobilidade do joelho e começa a ter dificuldade, começa a sentir uma crepitação, como se estivesse raspando um osso com o outro ali. E que exames devemos pedir? O principal exame que a gente deve pedir por causa de artrose é o raio-x. O raio-x já consegue, na maioria dos casos, elucidar o diagnóstico e a gente vê o estado que está esse joelho e quão avançado está esse desgaste. Tem alguns exames mais complexos, como tomografia, algumas coisas assim que podem ser solicitadas em caso que a gente tenha dúvida, mas na maioria dos casos o raio-x é suficiente. E como é que é esse diagnóstico? O diagnóstico vem muito com que a gente escuta o paciente na primeira consulta, referindo dor, a gente vai notando essa limitação de movimento, a gente escuta uma crepitação quando a gente movimenta o joelho do paciente e com isso a gente faz o diagnóstico e solicitando o raio-x a gente consegue fechar esse diagnóstico. E que outras condições podem causar essa dor nos joelhos, doutor? Essas dores no joelho tem diversos fatores que podem aparecer, como lesões ligamentares, lesões de meniscos, presenças de cistos. Tem diversas causas que a gente tem que descartar e investigar para a gente chegar num quadro de um diagnóstico de uma artrose no joelho. Mas tem coisa esse joelho, hein, doutor? Olha só, tem a tal da osteoartrite do joelho, o que é isso? E como ela se desenvolve, né? Isso, a osteoartrite do joelho seria um sinônimo para artrose do joelho. Tem diversos nomes, artrite, diversas patologias que acontecem no joelho. E tudo é alteração da homeostase, do controle natural desse joelho. Quando chega a alguma idade, começa a alterar a anatomia do joelho, causando todas essas dores. Pois é, e como é que é tratado? Só com usa-se drogas também, enfim? Sim, o tratamento a gente sempre tenta começar com um tratamento conservador, que seria o tratamento sem cirurgia. Tem diversas medicações que a gente pode utilizar no caso de artrose do joelho. Isso a princípio. Isso, a princípio a gente sempre tenta fazer uso dessas medicações e grande parte dos pacientes responde bem a esse tratamento sem precisar de cirurgia. Opa. Hoje em dia a gente tem algumas medicações que são os protetores de cartilagem, a gente tem a glicosamina e condroitina, o uso do colágeno. Essas medicações são bem importantes no controle da artrose do joelho. E com relação à reabilitação? Isso, a reabilitação é uma outra etapa fundamental na artrose do joelho.
É bem importante a ação do fisioterapeuta nessa parte. O fortalecimento da musculatura do joelho compensa bastante. A gente tem que evitar muito o exercício que tem impacto. Então, toda a caminhada, a corrida acaba prejudicando esse paciente que tem artrose. Excelentes exercícios para quem tem artrose são a bicicleta e exercícios na água. A hidroginástica também é muito bom ali, porque ela retira o impacto do joelho. E andar de bike também? Andar de bicicleta também é bom, porque ela não tem impacto. Ela movimenta, fortalece o joelho e não tem impacto. Então, é um excelente exercício para se fazer também. Injeções intraarticulares de ácido hialurônico. Isso, o ácido hialurônico é um tratamento também mais recente que a gente faz dentro do joelho, que ele vai ajudar a voltar ao normal da cartilagem dentro do possível. Ele não consegue reabilitar totalmente essa cartilagem, mas ele melhora bastante o joelho a gente fazendo essa injeção de ácido hialurônico. Outra medicação que a gente pode usar também no joelho é o uso de corticoides dentro do joelho quando o paciente tem muita dor. A gente pode fazer essa infiltração dentro do joelho para o paciente ter um alívio dos sintomas. Certo. O Dr. Rodrigo Salmori Arruda estudou, com certeza, leu muitas vezes esses nomes aqui, mas tem cada nomezinho aqui, doutor, que, por favor. Injeções intraarticular de corticosteroides. Isso, os corticoides ali são medicações que ajudam no controle da dor. Tem a triacinolona, algumas medicações que a gente faz essa infiltração dentro do joelho, que elas agem por um tempo um pouco maior, alguns meses ali, para ter uma resposta, uma diminuição da dor no período mais crítico, para o paciente conseguir fazer o tratamento adequado e fazer um fortalecimento dessa musculatura. Lavagem com soro estéreo artroscópica. Isso, isso é uma técnica que a gente pode fazer em alguns casos, que a gente faz a artroscopia também do joelho, já em centro cirúrgico, que a gente faz uma limpeza no joelho, que acaba que devido ao desgaste, acaba tendo alguns corpos estranhos dentro do joelho, e a gente faz esse tratamento limpando todo o joelho, tirando algumas substâncias que pode aparecer dentro do joelho para melhorar a movimentação desse joelho e impedir o bloqueio dele. Artrodese. Isso, a artrodese já é um tratamento pouco mais agressivo que a gente tem que fazer para os casos mais graves de joelho, que a gente impede o movimento do joelho do paciente para ele parar de sentir dor. Isso são casos mais avançados que a gente tem que fazer esse tratamento. Osteotomia. Osteotomia, a gente é um tratamento que a gente faz para corrigir a deformidade no joelho dos pacientes. Alguns pacientes mais jovens que não é indicado ainda fazer uma prótese no joelho, a gente faz esse tratamento para corrigir as deformidades nos joelhos e melhorar o funcionamento desse joelho. Certo. Artroplastia do joelho. Isso, a artroplastia do joelho é o tratamento definitivo para curar o paciente. É uma cirurgia para colocar a prótese no joelho do paciente. Isso a gente sempre tenta deixar, não utiliza como primeira opção, a gente sempre tenta o tratamento conservador, sem cirurgia, mas pacientes que têm um caso grave não melhoram com as medicações, é um tratamento que o paciente tem uma resposta excelente, melhoram bastante a qualidade de vida do paciente para ele voltar a fazer todas as atividades. E o que é que ele pode fazer, o paciente? Então, o paciente tem algumas medidas, como a gente estava falando, uma que ajuda muito no tratamento da artrose é perder peso. O peso prejudica muito o joelho. Isso é essencial, né, doutor? É essencial, porque a sobrecarga no joelho é uma das articulações que mais sofrem com o excesso de peso, é o joelho. Então, um paciente que tem uma artrose do joelho, que ele consiga perder uns 5, 3 quilos, ajuda bastante no joelho mesmo. Até porque a pessoa, a partir do momento que começa a sentir esses problemas, a primeira coisa que faz é colocar as mãos nos joelhos ali para tentar, né? Isso. Doutor, pergunta do ouvinte. Dor na patela? Isso, a patela é um dos ossos que compõem o joelho, esse ossinho que fica aqui na frente, que antigamente era chamada de rótula. Rótula? Isso. É a patela? É a patela, hoje em dia a gente chama de patela. Ela, geralmente, a principal patologia que acontece é a condromalácia, que é um desgaste na cartilagem. Isso acontece às vezes com quem tem algum trauma. E o tratamento a ser feito principalmente é o fortalecimento da musculatura do quadril. Isso ajuda bastante na recuperação da condromalácia. Certo. É importante fazer uma avaliação, né? Isso, com certeza tem que avaliar para ver qual que é a patologia, o que está acontecendo no joelho. Rodrigo, quando a pessoa chega até você, quando a pessoa chega até o ortopedista, eu tô com uma dor... existe o toque ali? Sim, é fundamental hoje em dia a gente colocar a mão no paciente, examinar, fazer todos os testes, ver como que está a mobilidade. Sem a gente encostar a mão no paciente, a gente não consegue fazer diagnóstico nenhum. Até o ouvinte está perguntando aqui, está parabenizando o ortopedista Rodrigo Salmória Arruda, né? Existe alguma alternativa para dor? Massagem, por exemplo, sem fazer
sem ter que fazer cirurgia? Sim, a gente tem que saber qual que é o problema que está causando essas dores. Avaliação, é interessante avaliar, mas a massagem ela acaba relaxando a musculatura e pode aliviar um pouco as dores, mas a gente tem que avaliar e ver qual que é o exato problema do paciente. Pergunta do ouvinte, aquela colocou corticoide, deve ser corticoide, né? Isso. Engorda mesmo? Isso. Em Porque engorda é a gente. Mas em excesso o corticoide fazendo por muito tempo, ele pode alterar, fazer o paciente reter líquido e ganhar um pouco de peso. E onde é que você encontra isso, doutor? Então o corticoide tem diversas medicações que tem até que a gente utiliza em farmácias, assim. São medicações que têm um alívio de dor, mas ele tem que ser usado com indicação mesmo. Porque o uso por conta pode alterar bastante a questão hormonal e além de engordar pode trazer outros prejuízos maiores ainda a gente usar de forma contínua sem ter uma avaliação médica. Eu sempre digo aqui, Rodrigo, o seguinte, que as pessoas... porque tem gente que é viciadinha em remedinho, sabe disso, né? Mas a importância da avaliação com o profissional. Sim. Porque eu sempre digo, quem sabe, sabe. Você estudou para isso. Sim, com certeza. Até uma medicação mais simples, um paracetamol, tomando em excesso pode prejudicar muito, levar até um óbito do paciente tomando excesso por causa de um paracetamol. Então, todas as medicações anti-inflamatório têm bastante efeito colateral, pode agredir estômago, rim. Então, tudo isso tem que ser avaliado junto com um profissional ali. A automedicação, às vezes, medicações a gente acha simples, mas pode prejudicar bastante o paciente. É aquela velha história. Tudo, mas tudo mesmo que é em demasia acaba complicando a vida da gente. Sim, com certeza. Tá certo. Rodrigo Salmori Arruda, ortopedista. Olha, parabéns pelas respostas, viu? Hoje praticamente falamos das lesões no joelho, mas eu tenho certeza que dentro da ortopedia teremos diversos segmentos, né, para conversar, mas eu acho que em outras oportunidades você virá aqui e nós levaremos mais assuntos e mais respostas para o nosso público ouvinte. E eu gostaria também que o ortopedista Rodrigo Salmori Arruda falasse dos horários de atendimento e onde é que é em Turvo. Sim, hoje eu estou atendendo aqui na clínica do Dr. Salvaros, nas segundas-feiras de manhã, e atendo na clínica Soma Saúde nas quartas-feiras à tarde. Repetindo? Nas segundas-feiras de manhã, na clínica do Dr. Salvaro. Certo. E nas quartas-feiras à tarde, na clínica Soma Saúde. Soma Saúde, Araranguá. Não, aqui em Turvo mesmo. Ah, perdão! A Soma Saúde, a nossa Soma Saúde aqui. Quem que tô com Araranguá na cabeça? Você falou em Araranguá ainda há pouco. A hora que a gente estava conversando aqui, eu fiquei com a minha terra natal na cabeça. Mais uma pergunta aqui está chegando da Bruna Juliano Manente. Cisto sinovial? Isso. Precisa de cirurgia? Então, a questão do cisto sinovial, ele pode aparecer em diversos locais, pode aparecer no punho, no tornozelo. Ele não precisa de cirurgia exatamente. A gente opera o cisto sinovial quando o paciente tem queixa, ou por dor, que muitos desses cistos acabam doendo, ou pela questão estética, como ele fica muito grande, o paciente pode querer operar. São os dois principais motivos. Mas se o paciente não incomoda e realmente for apenas um cisto sinovial, ele pode conviver tranquilamente com esse cisto. Olha só, Bruno, tá aí então a resposta para você. 10h28, Rodrigo Salmori Arruda, ortopedista, hoje conosco. Primeira vez aqui no nosso programa, né? Primeira vez. Obrigado pela presença, gostei das respostas, né? Então, pessoal de casa, eu recomendo, com certeza. Tá com problema aí, não fique passando dores aí e tal. Faça uma avaliação, de repente, em pouco tempo você estará com a sua vida normal novamente. E detalhe, né? Não existe uma faixa etária, né? Pode criar um problema. Lesões no joelho, todas as articulações, pode aparecer tanto em crianças como pacientes idosos, não escolhe idade. Ah, bom, Rodrigo, um grande abraço para você, muito obrigado pela presença e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço o convite, muito legal estar aqui, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. Muito obrigado. Tá certo, gente, olha só, 10h29, boas respostas e boas explicações com relação a lesões no joelho através do ortopedista Rodrigo Salmori.